No ar, radar de notícias. Prestação de serviços. Utilidade pública. Conosco no estúdio, o vereador Laércio Santos do DEM. Bom dia, vereador. Bom dia, Pedro. Bom dia, Tiago. Bom dia a todo o público. Bom dia a todos os colegas do trabalho. Bom, vereador, como é que o senhor avalia os 2 primeiros anos do prefeito Guti? Pedro, o Guti ele pegou a cidade com muito problema. A gente sabe que teve um comprometimento aí de quase 2 orçamentos, considerando aí a dívida do SAI. Procurou fazer o possível. A gente sabe que ele poderia ter montado uma equipe mais qualificada para auxiliá-lo de forma a não ter feito tanta mudança de secretário. Eu acredito que essa mudança inconstante que ocorreram, por exemplo, a Secretaria da Educação, uma secretaria que tem 1/4 do orçamento da cidade, já se trocou pela 2ª vez. Então isso compromete a fluidez da pasta, principalmente o planejamento escolar, aquela história... Perdão, acho que é o 4º secretário. O 4º secretário. Da Educação. O Zeitune, Marlinabas. Aí veio o Panóquia e agora veio o Paulo César Matias. Considerando os que eram provisórios, vamos dizer assim, né? Mas de qualquer forma, isso compromete um planejamento escolar, principalmente no momento que nós estamos, que se fala de período integral da educação. Até na ocasião, o vice-prefeito e então o secretário Alexandre Zeitune chegou até a planejar com o prefeito o início desse benefício aos alunos a partir de meio de 2017, não se concretizou. Então a minha avaliação que eu faço é que isso comprometeu a gestão dele, de ter colocado pessoas que realmente pudessem auxiliá-los ao longo desses 2 anos, e não uma troca constante. A própria Proguaru, diversos pontos do governo. E aí a gente sabe, sem dúvida, que também ele não tinha uma experiência administrativa, acabou tendo que formar uma equipe de certa forma rápida, né, até pelo resultado da eleição que a gente enfrentou naquele momento, mas eu diria que poderia ter sido um pouco melhor toda a administração. E qual a sua expectativa para os próximos 2 anos? A gente espera que ele consolide um tratamento para a cidade, porque a cidade de todo efeito está abandonada. A gente precisa ver as coisas acontecer, principalmente na zeladoria. Qualquer canto da cidade que você olha aí, você enxerga deficiência. E eu acho que está faltando um pouco mais de cobrança, puxar a orelha de muitos secretários que estão com atitudes da mesma época das gestões anteriores, transformando certas secretarias em feudos e comprometendo a fluidez da máquina pública. Eu daria exemplo para vocês, por exemplo, ali perto da ACM, aquele rio que nós temos ali. Se você passar por ali, você encontra o mato tomando conta do rio. Você não sabe se tem um rio ali ou se de fato é o mato. Então são situações desta natureza que precisa ter um planejamento, Pedro, anual. Chegou o mês de janeiro, mês de dezembro, isso já era para ter sido havido a poda, enfim, não sei se é janeiro, março, mas a gente não vê um planejamento dessa natureza. Então quando nós cobramos, ou você aqui cobra, aí vai a equipe lá resolver o problema. Então está faltando uma atitude dessa natureza. Eu estive no governo na semana passada, eu fiquei sabendo que agora eles vão dividir a cidade em 2. Até o momento passado falavam para a gente que dividia-se em 4. Serviço Público e Proguaru, e participavam dessa divisão. Agora não, agora vão dividir o planejamento em 2. Nós já estamos aí no meio do ano, no meio do mandato, mais um mês. Então eu acho que não dá mais para ficar planejando. Eu acho que as atitudes do governo têm que ser um pouco mais ágil, um pouco mais rápida. Eu não tenho receio de falar isso, com total independência, eu cobro do governo e dizer que as coisas estão correndo 100% no estado. Você tem uma situação do PA Paraíso, lá no Taboão, que não se resolveu, essa questão das creches da cidade que não se resolveu, e a gente fica recebendo notícia de bens que estão sendo furtados. Você faz uma cobrança, se está tendo vigilância nos equipamentos, a resposta que tem, que a construtora responsável, que foi contratada na época, é a responsável, e a gente sabe que não é dessa forma que se processa, porque ali já houve parte do pagamento dos serviços, e simplesmente está tendo a roubalheira dentro da máquina, quando eu falo desses equipamentos de obra inacabada, e não toma-se providência nenhuma. Então que nota que a gente vai dar? Não dá para dar uma nota considerável, né, Pedro? Então a gente tem que cobrar de forma crítica. Eu convivi com o Guti lá na Câmara Municipal, ele é um cara do bem, que é o melhor para a cidade. Ele não tem braço sozinho, precisa dos secretários, mas nós temos muitos auxiliares do governo
que não estão lá para ajudar, estão para atrapalhar. O Nilson Gonçalves acabou de mandar um abraço aqui para o senhor. Um abraço para ele também. E como o senhor avalia a estruturação do DEM para 2020? Vem com candidatura própria? Vai apoiar alguém para prefeito? Como o senhor avalia a estruturação do DEM, com a saída inclusive do Jesus? Tiago, eu não falo em nome do DEM diretamente, eu deixo essa situação para o nosso presidente falar. Eu acho que eu não devo me manifestar em nome do partido, porque eu não sou dirigente do partido, sequer sou vogal lá, de modos que eu diria que eu acredito que o DEM ele vai se estruturar, reestruturar como vai ocorrer com várias legendas nesse período eleitoral, principalmente por conta que nós não teremos mais coligação nesse próximo pleito. Não sei se o Congresso Nacional vai ter tempo suficiente de enfrentar uma reforma política, porque as prioridades nesse primeiro ano de gestão é outra, mas eu acredito que tanto o DEM como outras legendas na cidade, o próprio partido do governo, o próprio PMDB, PSDB, enfim, todos esses partidos, eu acredito que agora a partir desse primeiro semestre, principalmente de abril para frente, tende a se buscar a reformulação. Agora, em nome do partido, diretamente, eu não vou me manifestar, eu acho que cabe ao deputado Eli Corrêa. Aliás, eu soube ontem que o prefeito Guti está sendo aconselhado a trocar de partido, que o PSB está muito à esquerda, principalmente em nível nacional. Ele estaria procurando um partido de centro-direita, né? Agora, vereador, eu quero falar sobre essa notícia hoje, os jornais, a Câmara Municipal, o então presidente Soutur devolveu 20 milhões de reais da Prefeitura. O senhor não acha que esse dinheiro poderia ou deveria ter sido utilizado na própria Câmara? Eu sempre defendi, Pedro, voltando um pouquinho antes, lá na questão da obra da Tapetes Lourdes, que o planejamento daquilo lá tinha que ter sido mais profundo e deveria envolver a Prefeitura. A Câmara não é dona de nada, quem é dona do prédio é a própria Prefeitura, conforme determina a regra legal. Então caberia um planejamento com o prefeito da época, até o prefeito atual, para fazer uma obra naquele local, fazer um pré-executivo e executar uma obra aos olhos da cidade de Guarulhos. O local é muito grande, não é necessário tudo aquilo para a Câmara Municipal, e com estes valores que a Câmara vem ano a ano devolvendo para o Executivo, daria e dá para planejar algo que satisfaça toda a cidade. E nós estamos falando de redução de custo, de planejar uma saída deste aluguel, que eu não sei por que cargas d'água pagamos esse aluguel, muito que certo que foi quando aumentou a Câmara de 21 para 34 vereadores, a estrutura alterou, né? Mas isso devia ter sido planejado lá atrás, já ter providenciado um prédio próprio, até porque a Prefeitura tinha e tem muitas áreas na cidade. Então eu acho que esta verba poderia ter sido utilizada, concordo contigo, num projeto mais sólido, mais firme na construção da nova casa. Eu ainda falava para o então presidente na época, Eduardo Soutur, falei: Eduardo, essa obra não vai resolver o problema, essa obra que você está falando não vai ficar pronta e vai acontecer isso e aquilo. Dito e feito, não avançou em nada. O que a gente vê lá no Tapetes Lourdes é um esqueleto com diversos problemas. Aquela própria ação que o Ministério Público promoveu, você procura dar uma olhada nas fotos que ele juntou lá, público, qualquer um pode acessar, e você vai verificar que não foi feito um trabalho qualificado, um trabalho que você vai ver uma Câmara daqui a 20, 30 anos, que você vai ter orgulho que aquele prédio realmente é uma Câmara Municipal, como ocorre em Suzano e outras cidades da Grande São Paulo, que Guarulhos nesse quesito está pecando muito, e eu faço votos que o prefeito venha com o atual presidente da Câmara, o professor Jesus, trabalhar desta forma, trabalhar unido na resolução daquele prédio para dar um destino tanto bom para a Câmara Municipal, para a população guarulhense, e como também utilizar o excedente em prol, por exemplo, da Secretaria de Educação para armazenar os alimentos, porque eles precisam de um espaço muito grande para isso. Então não há necessidade de nós termos um custo, um dispêndio, pagar aluguel em outros prédios privados por aí, para esta finalidade. O senhor observou bem, eu não me lembro de ter visto ou de ter sido divulgado um projeto arquitetônico. Não tem. Não tem, né? A ideia do então presidente era fazer a adaptação. Para Pedro, aquilo lá, para quem conhece a história, aquilo ali era uma tecelagem. Próximo dos anos 90, Tapetes Lourdes fez uma reforma do prédio,
passou por um incêndio naquela parte da frente. Então veja, como que você vai trabalhar com acessibilidade, com todas essas questões de interesse comum e você adaptar uma tecelagem para um prédio público? Não tem como. Não tem como, eu acho que precisa ser algo mais profundo. Não adianta fazer uma obra que daqui a 10 anos você tem que sair de lá porque o prédio não está mais próprio. Vamos fazer enquanto não estamos lá dentro, mas fazer algo sério ao bem da cidade e não simplesmente ao bem do gestor político para dizer, ó, eu fiz e está feito. Não é por aí. Eu acho que nós temos que pensar de outro modo. Sobre a TV Câmara, como o senhor observa, falta de quase 6 meses fora do ar, né, um pouco mais de 6 meses, né, Pedro, fora do ar, para a população, o acesso à informação para a população. Houve alguma falha lá? Faltou cobrança do presidente? Que é um departamento muito grande. Para mim é um absurdo. Para mim a TV Câmara, ou com os 40 funcionários, ou com os 20, ou com os 10, deveria estar funcionando. Ele tinha elementos para resolver isso. Me parece que houve atitudes políticas para tirar a Câmara do ar em período eleitoral. A leitura que eu faço é essa. Afastar a população de acompanhar o dia a dia da Câmara Municipal, e para isso inventou-se essa história, inventou-se aí a dizer que estava em processo de licitação. Ele tinha como resolver isso, teria como ter planejado, o contrato vai vencer no meio de tal período, então nós poderíamos ter pensado isso. Agora hoje nós estamos aí com mais de 6 meses, com 40, como o Pedro muito bem fala aqui, 40 e poucos funcionários, trabalhando e não desenvolvendo o trabalho de fato que foi idealizado lá no passado para a TV Câmara. Um detalhe, são todos funcionários concursados. Então, eles já passaram do período do estágio probatório, já são efetivos, então não há como a Câmara falar, eu vou dispensá-los. Tem que reacomodá-los, reaproveitá-los de alguma forma. E aí, como que fica? Então, eu acho que não é desta forma que faz-se uma gestão pública eficiente ao bem da população. A gente fala tanto em economia de recurso público, mas a gente percebe que você fazendo uma simples visão na máquina pública, você encontra falhas como essa da TV Câmara. Você encontra falhas, por exemplo, quando você cobra do governo alguma providência, nós não temos funcionários. Mas aí você pede a relação dos funcionários cedidos, e você vê que daqueles departamentos, muitos funcionários foram cedidos para o Estado, foram cedidos para a Câmara, foi cedido para o sindicato tal. Então, é isso que precisa ver. Se eu tenho 10 funcionários aqui, que é indispensável para funcionar a pasta tal, então eu não posso ceder esses funcionários. É o chamado, Pedro, desvio de função, muito recorrente na máquina municipal. Então, nós precisamos enfrentar outros problemas, e isso, eu digo, isso deveria já ter iniciado com o início da legislatura, no mandato do prefeito Gude. É uma crítica que eu faço de forma construtiva, nós precisamos enfrentar isso. Um exemplo que eu obtive ainda com o secretário de trânsito anterior, segundo ele, naquela pasta nós temos 120 agentes de trânsito. Destes 120, em torno de 60, 70 estão na rua. Os demais estão com desvio de função. Então não atende o interesse público. Preocupante, hein? Isso precisa ser revisto. Preocupante. Sim. Agora, vereador, eu quero voltar à questão da sede própria da Câmara, lá na Tapeçaria Luz, porque ficamos 2 anos, vai inaugurar em dezembro de 2018. Sim. Contratamos a Proguaru diretamente. Tá? Chegou dezembro, não tem nada feito. Não tem acho que pelo que eu entendi, não tem uma mísera sala lá pronta. E agora, não, dezembro de 2020 vai inaugurar. Eu faço votos que realmente o professor Jesus consiga. Eu não queria, confesso para você, estar no lugar dele. Não é uma obra de 500 mil reais. A gente que cuida de alguma obra a nível particular, sabemos que esse tipo de serviço é caro. Principalmente remodelar para atender todos os interesses ali, interesse público, acessibilidade, segurança, tudo mais. Então dizer que isso vai ficar pronto em 2020 até pode ser possível. Só que precisa de um planejamento desde já, a questão das contratações, e eu não sei ainda como que está, porque eu não tive contato com o atual presidente. Esse período de recesso eu tive fora, estou voltando a partir dessa semana e vou estar tomando a par com ele. Mas no período anterior do então presidente Eduardo Soltura, realmente ali ele foi muito audacioso, e eu queria que ele conseguisse realmente resolver a questão de remodelar.
Não é o que eu concordo, ali eu acho que tem que ser um projeto pré-executivo do início, um projeto arquitetônico, como você muito bem disse, para dar orgulho para a nossa cidade, e não simplesmente fazer os chamados puxadinhos, ou seja, adaptações. Então acho que foi nisso que a gestão dele pecou, auxiliado por algumas pessoas, e poderia ter encaminhado, não digo, Pedro, 100%, 30%, 20%, mas o que encaminhasse. Que aquilo ali não é obra, Pedro, a meu ver, de uma gestão só não, até por conta do custo, do orçamento. Então eu acho que não dá para tocar de um ano para o outro assim tão rápido. Se for fazer desse modo, eu não tenho dúvida que vai ficar resquícios de problema para frente. A Proguaru também deveria se explicar como é que assume uma obra que não tem projeto arquitetônico, não tem projeto executivo, não tem projeto nenhum. Foram lá fazer o quê? Derrubar a parede? Eu gostaria de saber. Obrigado, vereador Santos, pela participação. Obrigado, Pedro. A gente está em 2019, desejar um ótimo ano para todos. E a gente espera que esse ano a gente avance com as melhorias para o país. Nada de um quanto pior, melhor, seja a nível de governador, a nível de presidência da República e também a nível municipal. A gente precisa de um país e uma cidade melhor e nós temos tudo para crescer. Obrigado, Pedro. Um forte abraço a todos. 7h29, um rápido intervalo, produção.